Quantas pessoas você conhece? Talvez você não consiga contar porque são muitas. Mas se eu te perguntar quantas dessas pessoas realmente marcaram a sua vida, você verá que são pouquíssimas. Isso porque você pode dizer que conhece alguém, mas não ter nenhum vínculo com ela. Da mesma forma, muitas pessoas dizem conhecer a Jesus, mas não são transformadas por ele porque nunca desenvolveram um relacionamento íntimo com o Senhor. A Bíblia conta que certo dia, os apóstolos Pedro e João estavam anunciando a ressurreição de Jesus com muita ousadia. E eles foram presos por causa disso. Eles foram chamados perante o conselho religioso dos judeus, mas não se intimidaram. Pelo contrário, os dois continuaram anunciando que Jesus era o Messias prometido por Deus desde os tempos antigos. Então o conselho pediu que Pedro e João deixassem o recinto e chegaram à seguinte conclusão: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante, Pedro e João não eram mais reconhecidos como simples pescadores. A vida deles, seu comportamento e suas palavras mudaram radicalmente após conviverem com Jesus, e a mudança foi tão grande que até as pessoas de fora perceberam isso. Talvez você diga que conhece Jesus, mas será que as pessoas que convivem com você concordam com isso? O seu comportamento, o seu amor ao próximo, a sua santidade mostram que Jesus está na sua vida? Este mesmo apóstolo João, que foi preso naquele dia por testemunhar da ressurreição de Jesus, escreveu estas palavras um tempo depois. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Isso significa que se Jesus tinha um coração humilde e ele vive em nós, o orgulho não pode nos dominar. Jesus tinha um coração amoroso, e se ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos dominar. Jesus também tinha um coração perdoador e compreensivo, e se ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Jesus também tinha um coração desprendido, e se ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Mas você pode pensar, pastor, isso é impossível. Não podemos nos comparar com Jesus, pois ele é perfeito. Isso é verdade, mas não podemos esquecer que o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus quando esteve na terra, também habita em nós se nascemos de novo, e é ele quem nos transforma. Olá, 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 meus irmãos! Graça e paz, estamos chegando para mais um dia tremendamente abençoado por Deus. 21º dia da nossa série Propósitos. Estamos entrando no terceiro propósito, onde Deus vai rechear a tua semana de bênção e de conhecimento. Como nós já temos aprendido muito com o Senhor, essa semana vai ser tremenda. Eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muito mais como tem ensinado a nós durante essas 2 semanas. Que o Espírito Santo te abençoe, que Ele dê graça à sua vida, que você possa usufruir de todo o conhecimento do Senhor. E nessa hora eu quero convidar você. Hoje nós estamos em um culto de ceia, eu tenho certeza e convicção que Deus vai falar conosco de uma maneira poderosa, que a graça de Deus invada a sua casa, invada o seu lar de maneira grandiosa. Vamos estar orando comigo? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós grandes coisas, que a Tua palavra fale conosco de maneira poderosa. Pai, essa é a nossa oração, como Tua igreja, no nome de Jesus. Vamos estar adorando aquele que venceu a morte, que nos deu vida? Vamos juntos? Vamos adorar o Senhor nessa noite.
qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Glória a Deus. Verbo vivo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Cante. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, não há outro igual a ti. Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Continua nessa noite adorando ao Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Glória a ti, Senhor, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Digno de todo louvor, de toda adoração, Pai, é o teu nome, Pai. Muito obrigado pelo teu amor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, Pai, porque podemos confiar em ti, Deus. Na
não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glórias a ti, Senhor, santo, santo é teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor em nossas vidas, Pai, pelo teu cuidado, Pai. Santo, santo é tu, Pai. Muito obrigado, porque todos os dias, Senhor, podemos levantar as nossas mãos, Deus, e te adorar, Pai. Exaltar aquele que vive e reina eternamente, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado em nossas vidas, Pai. Pelo teu cuidado, Pai, em nossas famílias, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é o ar que nós respiramos, Senhor. Sem o Senhor não somos nada, Senhor. Muito obrigado, Deus. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Pai. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Na batalha. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, aleluia, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em ti, confiando em nosso Deus, glória a ti, Senhor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Adoramos, Senhor. A nossa confiança está em ti, Deus. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, aleluia.
aleluia. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Senhor, aleluia, confiando em nosso Deus. Diga o quanto você confia em Deus. E em seu eterno amor, aleluia, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a nossa confiança está no Senhor, Pai. Glória a Ti. Meus irmãos, chegou um momento muito especial, um momento de contribuirmos com a casa do Senhor e continuarmos adorando o Senhor também com o nosso dinheiro. Embaixo na descrição desse vídeo vai estar todos os dados bancários. Assim como o Senhor ele providencia coisas extraordinárias, milagres únicos, nós profetizamos milagres sobre a sua vida, bênçãos poderosas sobre a sua área financeira também, sobre a sua casa, que Deus possa prover todas as coisas, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que faz coisas extraordinárias, que o nosso coração também seja entregue ao Senhor nesse momento de adoração. Eu quero convidar você, eu quero orar pela sua casa, orar pelas suas finanças e abençoar a sua vida nessa hora, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus milagroso, tem provido de lugares onde não imaginamos e tem sido, Senhor, bondoso para com a tua igreja. Abençoa de maneira poderosa, Senhor, as finanças dos seus filhos. Pai, o lar dos teus filhos. Estamos num momento, Senhor, de crise, mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, um Deus que provê todas as coisas. A nossa confiança permanece no Senhor e nós cremos nisso, Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e prepare o teu coração para uma palavra especial de Deus nesse momento. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa semana, que é a terceira semana da nossa série Propósitos. Nós estamos sendo assim muito abençoados com tudo que temos vivido nesses dias, né? Hoje é o 21º dia dessa série e já há 20 dias temos vivido coisas lindas de Deus. Hoje, nesse 21º, nós encerramos a semana 2 e iniciamos a nossa semana 3 do nosso propósito, que é o terceiro propósito, né, da nossa série. E eu estou muito animado. Essa semana vem muita coisa boa, né? A gente aprendeu o primeiro propósito, que fomos formados por Deus para agradar a Ele. E no segundo propósito nós aprendemos, né, o valor da comunhão, né, e fomos formados por Deus para vivermos essa comunhão abençoada. Sabemos agora que nós temos uma família da fé, que é a nossa igreja, que é o grupo, né, de irmãos que Deus nos colocou, né, depois de aceitarmos a Jesus, de entregarmos a nossa vida a Ele, né, depois de confiarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, agora nós podemos então, né, fazer parte da família de Deus. E isso é maravilhoso. Se você ainda não é batizado, se você ainda não faz parte efetivamente comprometido com a família da fé, né, então eu quero te convidar a pensar sobre isso, né? Procure a gente aí para você, né, confessar aí que você deseja fazer, né, parte da igreja, que você deseja se batizar, que você deseja tomar ceia, como nós vamos fazer daqui a pouco, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, né, por viver, né, fazendo parte de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Hoje nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o terceiro propósito pelo qual Deus ele nos criou. E o terceiro propósito fala de que nós somos criados para sermos semelhantes a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós somos criados por Deus para sermos semelhantes a Jesus. Então, nesse terceiro propósito que Deus tem para a sua vida, nós vamos ver sobre a palavra discipulado. O primeiro propósito, a gente viu a palavra-chave, assim, vamos dizer assim, adoração, né? Seria a palavra-chave, adoração.
No segundo propósito, a gente viu que a palavra-chave é comunhão. E nesse terceiro propósito, nós vamos ver que a palavra-chave é discipulado. Eu não sei se você sabe o que é discipulado, mas nós vamos aprender um pouco aqui e durante toda a semana nós vamos desenrolar esse tema para sermos muito abençoados por Deus. E você vai entender, né, que Deus ele quer que você cresça na fé, que você se desenvolva, que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. O propósito do discipulado tem a ver com você se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Fala de santidade, fala de santificação, fala de crescimento na fé, na graça do Senhor. E nós precisamos desejar isso. E não somente desejar, devemos também ser intencionais em relação a esse propósito. E hoje nós vamos aqui aprender um pouco sobre o discipulado, né? Como acontece esse discipulado, como eu me desenvolvo na minha fé, como eu cresço na presença de Deus. Quando a gente fala em discipulado, a gente fala em crescimento, em crescer, em se desenvolver, em se tornar a cada dia mais parecido com Jesus, né? Se tornarmos a cada dia mais imagem e semelhança de Jesus. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, Ele quer restaurar a imagem dele em nós, né? Porque o pecado acabou com isso. Acabou com a imagem de Deus em nós, mas nós agora que estamos em Cristo, nós somos nova criatura, temos uma nova chance de mudar tudo aquilo que nós vivemos de errado no passado, e Deus ele quer construir uma nova história. E como acontece o discipulado, né? Acontece na nossa vivência com Deus. Agora, a gente entende, né, que nós veremos agora nessa semana, nessa mensagem, né, nós vamos ver aqui que existe uma parte de Deus no processo e a nossa parte. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 12 e 13, para a gente acompanhar aqui o raciocínio daquilo que nós queremos compartilhar com você. Veja bem, abra sua Bíblia em Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim a Bíblia: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha só, observe que Paulo usa duas frases aqui para explicar essa parceria que a gente vai fazer com Deus, porque aqui nós estamos falando de uma parceria, né? Para nós crescermos e nos desenvolvermos na nossa vida espiritual, é necessário fazermos uma parceria espiritual com Deus, né? Ele faz a maior parte de tudo, mas nós temos a nossa parte também. Então ele vai falar aqui, né, e vai explicar, né, nessas duas frases essa parceria. Então veja bem, ele tem duas expressões aqui que diz assim, ó, ponham em ação, né? E a outra é efetua. Pôr em ação é a nossa parte e efetuar é a parte de Deus, né? Temos de colocar a nossa fé em ação, temos que nos colocar em ação para realizar aquilo que Deus quer que a gente realize, e Deus ele vai efetuar a parte dele, né? Então a parte humana, qual que é a parte humana? A parte humana nesse processo, sabe qual que é? É aquilo que Paulo disse: ponham em ação a salvação de vocês. E perceba que ele não diz ponham em ação para se obter salvação. Ele diz ponham em ação, né, com o sentido de que você não vai fazer obras para ser salvo, mas você vai de alguma forma, né, para você desenvolver o que você tem. Vou dar um exemplo para você. É como se o homem que vai para a academia, vai malhar, né, ele não vai na academia para adquirir um corpo. Ele vai para desenvolver o corpo que ele já tem. Um outro exemplo para você entender é o agricultor. Ele não vai trabalhar a terra ou preparar a terra para produzir a terra. A terra já existe, ela já está lá. Quando ele vai trabalhar a terra e preparar a terra, é para ele poder, né, usufruir dos benefícios que a terra já tem. Porque se ele não fizer nada, a terra não vai dar por si só o que ele precisa extrair dela. Então veja só, você já está salvo, você já alcançou a salvação, mas agora você precisa desfrutar das implicações da salvação, das consequências da salvação, porque a salvação ela se dá pela obra de Cristo Jesus, não é pelas nossas obras. Efésios 2:9 diz que não é por obras para que ninguém se glorie, né? Mas é pelo sacrifício de Jesus. Mas a gente precisa entender esse processo, né? Perceba a expressão, a salvação de vocês, ou seja, não é ninguém que vai trabalhar a sua salvação, não é ninguém que vai fazer com que você cresça na fé, é você, né? Você é responsável pelo seu próprio crescimento, né? Percebe que essa expressão, ela fala a sua salvação, a salvação de vocês, né? Então ponham em ação a salvação de vocês, nessa tradução que a gente está usando aqui. Então, a gente perceber que ele não fala só isso, ele fala com temor e tremor, não é medo de Deus, percebe isso?
não é medo, mas é o respeito, é entendendo que, poxa, Deus te deu algo tão maravilhoso, você vai desperdiçar isso, então o temor gera em você esse sentimento de seriedade, de que você está lidando com algo que tem implicações eternas sobre a sua vida. Então você tem que tremer diante de Deus nesse sentido. Poxa, Deus está te dando uma oportunidade de você viver, né, uma vida gloriosa e abençoada. Então não desperdice isso. Essa é a sua parte. Colocar, né, em ação a sua salvação, né, desenvolver a sua salvação para que ela possa, né, para que você possa experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida. Agora a outra parte é a parte de Deus. Olha só, e o versículo que a gente acabou de ler em Filipenses diz que Ele efetua em nós. Observe que Deus, ele é a parte dele em seu crescimento, né? A frase diz: pois é Deus quem efetua em vocês, né? Esta é a parte de Deus. Observa atentamente, efetua, né? Ele efetua, ele realiza, né, em nós. E essa palavra é uma palavra grega da qual se origina a palavra energia, né? Ele dá força. Olha só que interessante. Ele te dá força para que você possa realizar aquilo que ele deseja que você faça. Gente, é como dizer o seguinte: Jesus, Deus, ele fez tudo. Ele fez tudo, ele deixou todo o caminho preparado para que você cresça, para que você se torne semelhante a Jesus Cristo, para que você possa viver uma vida poderosa sobre essa terra. E esse é o desejo de Deus. Ele pede de você que você desenvolva, que ele vai te dar força, ele vai te dar capacidade. A ideia aqui é mostrar que ele vai te capacitar para que você possa viver aquilo que ele tem, né? Até o seu desejo de crescimento espiritual vem de Deus. Olha que interessante, né? E quando fazemos as nossas escolhas de acordo com esse desejo, né, nós estamos então buscando o nosso crescimento, e isso é maravilhoso. Agora, existem 3 ferramentas que Deus usa para torná-lo semelhante a Jesus, e é isso que nós vamos observar aqui no texto que a gente vai, no outro texto que a gente vai acompanhar, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nós vamos ver aqui, ó, que a primeira ferramenta que Deus usa para torná-lo semelhante a Jesus é a Bíblia, né? E a Bíblia diz assim em 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que interessante, né? Então, se você quiser levar a sério mudanças de Deus na sua vida, né, para se tornar semelhante a Jesus, você precisa ler, né? Você precisa entrar na meditação da palavra de Deus, você precisa meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, você precisa memorizar a Bíblia, meditar na Bíblia, viver a palavra de Deus. Então, pensa comigo aí, comece agora, a trabalhar o seu coração e a sua mente, se voltando para a palavra de Deus, né? Entendendo que a Bíblia é a primeira ferramenta que Deus ele vai utilizar, porque a Bíblia ela é o manual, né, do Criador para nós, o manual do fabricante. É nela que nós encontramos todos os detalhes para uma vida que pode agradar a Deus. E se nós estivermos agradando a Deus com a nossa vida, fazendo a vontade dele para as nossas vidas, certamente nós seremos realizados, ficaremos realizados em tudo aquilo que fizermos. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho fé, né? Mas a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? Como é que você vai ter fé se você não ouve, se você não lê, se você não medita, né? E a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, né? E como você ouve da palavra de Deus, né? Na Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Então você precisa perceber isso. Há 2 coisas que você precisa lembrar a respeito da Bíblia. Guarda isso no seu coração. Se você puder, anota isso. O plano de Deus é sempre encontrado na palavra dele. O plano que ele tem para a sua vida sempre vai estar você vai encontrar esse plano lá na Bíblia, lá na palavra de Deus, né? Muito da vontade de Deus, né, está ali na Bíblia para a sua vida, né? E já foi revelado, está tudo ali naquele livro, no livro sagrado, que não se torna vivo se você deixá-lo na estante. Mas se você pegar esse livro e começar a viver esse livro, né, colocando em prática em sua vida, você vai começar a experimentar coisas grandes da parte de Deus. Então a Bíblia ela é poderosa. E o primeiro ponto aqui é que o plano de Deus está lá na Bíblia. O plano de Deus para a sua vida está lá na Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, ó, que eu que sei os planos que tenho para vocês. Jeremias, né, 29, 11 diz assim: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o futuro que vocês desejam. Então olha só que interessante, né? Então a gente tem na palavra de Deus os planos de Deus para as nossas vidas. A segunda verdade que a gente precisa lembrar aqui a respeito da Bíblia
é que o plano de Deus nunca contradiz a palavra de Deus, né? Deus não tem planos que vão contradizer a sua própria palavra, né? Muitas vezes as pessoas dizem, sinto que esta é a vontade de Deus para a minha vida, mas quando ouve o que dizem, sabe aquilo que não poderia ser a vontade de Deus, né? Porque na Bíblia não tem exatamente aquilo, porque está o oposto, né? Como por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou sentindo de Deus, né, que eu preciso largar meu esposo. Tipo, não existe isso, a palavra de Deus, ela não vai te orientar a fazer uma coisa que é contraditória com aquilo que Deus ensina. A Bíblia fala que Deus é contra o divórcio. Como é que ele vai falar para você no seu coração, para você sair fora do seu casamento? Não existe isso. Então, a vontade de Deus, ela nunca vai se contradizer, né? A palavra de Deus, a vontade de Deus para sua vida, o plano de Deus está na Bíblia, e esse plano de Deus não vai se contradizer. Então Deus fala com você em seu coração, mas nada do que Deus falar em seu coração vai contradizer a palavra escrita dele, a palavra santa e bendita de Deus. Então nós devemos confiar mais na palavra e não nos nossos sentimentos. Muitos cristãos estão confusos a respeito da vontade de Deus simplesmente porque não conhecem a Bíblia, ficam dando sentido, né? Ficam dando vazão aos seus próprios sentimentos, né? Dão mais credibilidade ao que sentem ou ao que ouvem do que ao que a palavra de Deus diz, né? A segunda ferramenta que nós vamos ver aqui, que é muito importante para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Eu estou falando ferramenta aqui só para você entender numa linguagem, né, até assim, para ficar, né, uma linguagem clara, mas o Espírito Santo não é uma ferramenta, óbvio, né? O Espírito Santo é a pessoa de Deus, né? É Deus, né, através da manifestação do Espírito, e ele é essa segunda ferramenta que Deus deixou para nós aqui na terra, porque Jesus disse que quando ele iria para o Pai, quando ele estava com seus discípulos depois de ressuscitar, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele ia deixar conosco o Espírito Santo, né? Então ele compromete, né, a sua vida com Cristo, né? Quando você compromete sua vida com Cristo, né, Jesus coloca o seu Espírito Santo em você, dentro de você, né? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito. Seu Espírito nos dá poder, e é o poder que precisamos para mudar a realidade da nossa vida. É o Espírito Santo que vai nos conduzir nas mudanças que Deus quer realizar nas nossas vidas. Lembra que eu falei no começo que Deus, ele te capacita, que a parte de Deus é te capacitar, e a parte dele é essa, né? Ele realiza, né? Ele efetua, ele te dá poder, e é o Espírito Santo, a pessoa de Deus morando dentro de você. Então é mais do que o Deus conosco, é o Deus em nós, né? E essa verdade você precisa absorver na sua vida. Ele tem uma palavra bendita que te dá direção, e ele tem um Espírito que dá a vida de Deus, e essa vida de Deus ela circula dentro de você, te dando a vida de Deus para que você possa, né, se manifestar e andar no Senhor. Olha o que Romanos 8 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então ele vai dar vida, ele vai soprar a vida de Deus. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos delitos, na maldade que nós tínhamos quando estávamos longe de Deus. Mas agora, por causa da graça de Deus e do Espírito Santo que foi derramado, nós temos a vida do Espírito. E a Bíblia fala que nós temos vida em abundância, uma vida livre, uma vida gloriosa. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então não perca, meu irmão, essa verdade maravilhosa, né, de que você tem o Espírito Santo a seu favor, e não somente a seu favor, mas dentro de você, ministrando, dando vida à sua vida, né, para que você fique a cada dia, se torne a cada dia mais parecido com Jesus. Sabe, esse é o detalhe. Jesus, ele quer que você reflita a sua imagem, ele quer que você seja como aquele, né, pastor, eu esqueci o nome dele, do Jesus Cop, né? Ele quer que você seja uma cópia de Jesus, e essa é a grande verdade, né? Douglas Gonçalves, o pastor Douglas Gonçalves, ele quer que você se torne uma cópia de Cristo, e uma cópia de Cristo é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. O plano de Deus é nos dizer a maneira, né, de mudar por intermédio da sua palavra, né? Ele vai sempre usar a sua palavra, o Espírito Santo sempre vai te levar para dentro da palavra, vai te mergulhar na palavra para que você consiga, né, entender, né, o
o direcionamento do Espírito. Infelizmente, sabe, nem sempre nós cooperamos com esse plano de Deus, né, que Ele quer desenvolver na nossa vida. Então Deus, às vezes, Ele tem que usar uma terceira maneira para nos ajudar a mudar, né? Quando nós respondemos a palavra do Senhor, né? Quando nós não respondemos a palavra do Senhor e quando nós não damos atenção devida ao Espírito e nem à palavra, né? Deus, ainda com misericórdia e com graça, Ele usa uma terceira ferramenta para que a gente possa se tornar imagem de Cristo. E essa terceira ferramenta que Ele usa para nos tornar como semelhança de Jesus, né? São as circunstâncias da vida. Já parou para pensar nisso? Né? As circunstâncias da vida muitas vezes são ferramentas de Deus para forjar em nós, né, o caráter de Cristo. E quando a gente fala de crescer, de se tornar parecido com Cristo, é que o nosso caráter se torne semelhante ao caráter de Cristo. Mesmo que leamos a Bíblia todos os dias, irmãos, durante 1 hora, ainda ficaremos 23 horas por dia à mercê de circunstâncias da vida, né? Portanto, Deus nos usa essa ferramenta da circunstância até mais do que às vezes a Bíblia no dia a dia, né? Ele usa problemas, pressões, dificuldades, né? Estresse, ele usa tudo que está à nossa volta, às vezes até um patrão chato que está no teu pé, né? Situações que tem lá no seu trabalho, na sua família, tudo ele usa para moldar, né? Para forjar o nosso caráter em Cristo Jesus. Em Romanos 8, 28, existe um texto, né? 8, 28 e 29, um texto clássico da Bíblia, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, para serem conformes, olha só, à imagem de seu Filho. Então Deus faz com que as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, elas cooperem, até mesmo as coisas ruins. As coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, todas elas, as coisas ruins, elas cooperam para o nosso crescimento, e é dessa forma que nós precisamos enxergar. Por quê? Porque Deus, Ele está usando essas coisas para nos tornar a cada dia a imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Ele quer nos forjar a cada dia para vivermos aquilo que Deus tem. Percebe que Ele não diz que todas as coisas que nos acontecem são boas, né? Ele diz que todas as coisas, né, Deus age em todas elas para o bem, né, para o seu bem. Tudo que acontece, todas as circunstâncias da vida, mesmo as doloridas e aquelas que machucam, Deus usa essas coisas para o seu bem, para te forjar, para te preparar, para que você fique melhor, né? Então você precisa perceber isso. Portanto, qual a origem dos problemas? Para você pensar. Qual é a origem dos seus problemas, né? Existem problemas que são, né, tem fontes variadas, é lógico, né? Primeiro, a gente vive num mundo caído, pecaminoso. Muitos dos problemas são por causa das nossas decisões erradas que tomamos, nossos pecados, né? Então nós temos as questões pecaminosas, né? O pecado que nos circunda, né? O tempo todo, e às vezes nós tomamos decisões erradas e essas decisões nos levam a vivermos aí consequências ruins, e aí isso acaba sendo uma fonte de problemas. Mas nós temos também o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele anda ao nosso derredor querendo nos destruir, né? Nos fazendo, muitas vezes, trabalhando para que você tome decisões erradas no seu dia, e ele deseja destruir a sua vida. A Bíblia diz que o ladrão, né, ele vem senão para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. A grande verdade é que o inimigo está o tempo todo trabalhando, né? Trabalhando para que você possa, para que você não venha viver aquilo que Deus tem para as suas vidas. E essa é uma verdade que surpreende a gente, né? Na verdade, não importa qual a origem dos seus problemas, se é do pecado, se é de dificuldades, né? Deus pode ainda, né, usar, né, tudo que acontece para o teu bem. Se você, né, pecou, não por uma questão premeditada, mas se você errou, se você falhou, se você cometeu alguma coisa por causa da tua natureza, um momento de ira, você se irou, né, Deus pode até mesmo, diante dessas situações, converter o mal que aconteceu, ou a situação que foi criada para a glória do nome dele, fazendo com que você cresça na graça de Deus, né, por meio dos seus próprios erros. Por meio das suas próprias falhas, nós podemos ser forjados a amadurecer na nossa fé, a aprender com as nossas atitudes. Por exemplo, se você toma uma decisão errada, né, se você faz alguma coisa que não agrada a Deus, o que acontece? Deus, ele mostra para você, né, que naquela decisão, com aquela dor que você sofreu, com aquela perda que você teve, que você não pode mais agir daquela forma. E tudo isso faz com que você cresça, com que você amadureça na presença de Deus. E é extremamente importante que você entenda
essa próxima verdade, né? Se Deus nos tornará como Jesus, Ele vai nos fazer passar por todas as coisas que Jesus passou, né? A vida de Jesus não foi uma vida fácil, né? Não foi uma vida de facilidades, né? A Bíblia fala que Jesus ele passou, né, pela morte, né? E a morte que Jesus passou foi uma morte sacrificial, né? Houve um sacrifício, né? Jesus foi criticado, foi mal entendido, ele deixou que seu próprio filho, né? Deus deixou que seu próprio filho tivesse essas experiências. Se Deus, pensa comigo, meu irmão, se Deus deixou que Jesus tivesse experiências ruins, se Jesus, né, deixou com que Jesus passasse por reprovação dos homens, se Deus deixou que Jesus, né, tivesse sofrido injustiça, né, se Deus deixou que o seu filho, né, sofresse escárnio de homens impiedosos, né, que ele fosse julgado de uma forma injusta, se Deus deixou Jesus, né, padecer nas mãos de homens maus, será que Ele não iria permitir conosco coisas como essas que acontecem na vida, né? Então, certamente que Ele permite que essas coisas aconteçam também. Nós não somos melhores do que Jesus, mas a grande verdade é que Ele usa todas essas coisas para, né, nos fazer crescer, porque Deus age dessa maneira, né? Por que Deus age dessa maneira, né? Ele quer que você, né, se desenvolva, Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça na fé, Ele quer que você tenha experiências, né, e que o seu caráter, né, seja forjado, seja trabalhado, né, para a glória de Deus. Essas são as 3 ferramentas que Deus usa para forjar o caráter dele na nossa vida. Agora veja bem, Deus ele te dá 3 escolhas que o ajudarão a tornar-se mais semelhante, né, a Jesus. E eu quero compartilhar com você essas 3 escolhas, né, que vão ajudar você, né, a ter uma vida de crescimento, né? Você precisa sempre estar olhando para Cristo, olhando para o seu alvo, olhando para cima, né? E não olhando para as coisas aqui dessa terra. E essas 3 escolhas que você vai tomar, essas decisões que você vai tomar comigo agora, né, elas vão te ajudar para que você cresça e se torne a cada dia semelhante a Cristo. Nós vamos agora mudar o foco, né, e olhar para a nossa parte. Percebemos aqui, né, a parte de Deus. Deus deixou para você a Bíblia, deixou para você o Espírito Santo e Ele deixou para você circunstâncias que a vida promove para que você possa então, né, desenvolver, né, a sua parte. Tudo isso foi a parte de Deus que a gente falou até agora. São as ferramentas que Ele deixou para nós. Agora Ele te dá a possibilidade de você tomar 3 decisões e fazer 3 escolhas para que a sua vida seja realmente uma vida de quem se torna semelhante a Jesus. Agora vamos mudar o foco, olhar para a nossa parte, né? Quais são as 3 escolhas necessárias a fim de que possamos ter progresso, né, nessa questão do crescimento espiritual, entendendo que discipulado fala de crescimento. Percebe que quando Jesus ele chama os seus discípulos para si, esses discípulos eles estão de um jeito. No final de 3 anos que Jesus andou com esses discípulos, esses homens eles já são outros. Você vê um outro Pedro. Você não vê mais o mesmo Pedro que estava com Jesus depois de 3 anos. Porque eles cresceram, nesses 3 anos que eles andaram com Jesus, eles amadureceram a sua fé. Eles tiveram experiências extraordinárias com Jesus, na caminhada com Jesus. E o discipulado fala de andar juntos, né? E nós vamos ver aqui, né, que nós precisamos ter essa capacidade de tomar as decisões que possam andar junto com as decisões de Cristo. Então, vamos lá. Qual é a primeira decisão que a gente precisa tomar, né? Qual é a sua parte nessa equação? A primeira decisão que você precisa ter, ou a primeira escolha que você precisa fazer, é escolher seus pensamentos. Cara, eu acho que você pensou assim, cara, ele vai me dar uma ferramenta nova, alguma coisa extraordinária que eu preciso fazer. Não. A decisão que você precisa tomar é escolher os seus pensamentos, né? A Bíblia diz em Provérbios 4:23 o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração. Tudo começa na mente. Quando eu falo coração aqui, não é o órgão, né, aqui do peito, né, mas a mente, né? A nossa mente precisa ser guardada. A maneira que você pensa determina o seu modo de sentir. A maneira de sentir determina o seu modo de agir, né? Portanto, se você quiser mudar a maneira de agir ou sentir, deve começar mudando o seu modo de pensar.
Lembra que nós falamos na semana retrasada, né? Não na semana passada, na anterior, né? Que nós iríamos mudar a nossa mente, Romanos 12, precisamos mudar, ser transformados pela renovação da nossa mente, precisamos renovar os nossos pensamentos. Por isso nós precisamos da Bíblia, precisamos do Espírito Santo e precisamos das circunstâncias para podermos ser forjados a fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Agora, uma vez, né, que nós entendemos que é na mente que tudo começa, precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia diz, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né? De como está a sua mente, do que você pensa, do que você, né, fala, né? Porque a Bíblia até diz assim, a boca fala do que o coração está cheio, né? Se a tua mente está cheia de preocupação, está cheia de preocupação, né, está cheia, né, de coisas ruins o tempo todo, né, certamente você vai o tempo todo viver em cima disso aí, porque a forma como você pensa determina a sua ação, né? E agora tem um texto de Efésios 4, 23 que diz o seguinte, Efésios 4, 23, diz assim, serem renovados no pensar. Eu quero usar só uma parte do versículo que diz assim, a mudança sempre começa com um novo pensamento, né? A palavra bíblica para a mudança, do arrependimento, né, para mudança é arrependimento, né? Essa palavra arrependimento, a gente viu na semana passada, é a palavra metanoia, e é a mudança, né, de mente, mudança de pensamento, né? Quando me arrependo, mudo a maneira de pensar a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, do mundo, dos outros, né, das coisas como um todo. Então Deus, ele quer te fazer crescer espiritualmente, e o crescimento espiritual, né, é um processo de substituição de mito, mentira e pensamentos errados sobre a verdade de Deus, né? Para crescer espiritualmente, né, você tem de se desafiar os seus velhos hábitos, os seus velhos pensamentos, as formas, né, antigas de ver as coisas. Entendendo que a gente precisa mudar a nossa mente, né, entendendo que a gente precisa mudar o nosso coração, eu vou mostrar para você aqui uma ilustração para você entender bem como é que funciona isso, né? Por exemplo, você tem um hábito, né, e você precisa mudar esse hábito. Por exemplo, você rói unha, ou como eu, né, às vezes eu fico roendo unha, você quer mudar esse hábito. Ou então você tem o hábito de fumar, você fuma muito e você deseja parar de fumar. E eu vou dar uma ilustração para você entender como é que você consegue se livrar desses hábitos, desses pensamentos que te levam a fazer esse tipo de coisa, porque tudo isso está na nossa mente. E aí o que acontece? O exemplo que eu vou te dar é o seguinte, né? Imagina que você está num barco, né? E esse barco, ele é um barco que está ligado no piloto automático para ir para o leste, né? Então ele está ligado no piloto automático para ir para o leste. E aí você fala assim, não, eu vou para o oeste, eu preciso ir para outra rota, né? E aí o que acontece? Você não conseguiu destravar o piloto automático, ele está, né, na verdade ele está quebrado. E aí você pega o leme do barco e começa a forçar o barco o tempo todo para ele ir para o oeste. Mas você sabe que o barco está sendo forçado a ir para o leste, ele está forçado, ele está programado para ir para o leste. E aí o que acontece? Você fica ali forçando o leme ao contrário. E isso, obviamente, vai gerar uma força física muito grande, porque você vai estar colocando toda a sua força física para uma direção que ele está programado ao contrário. Então você vai como se você estivesse remando, né, contra uma maré. Não é remar, mas ele está programado para ir contra, né? Então ele está indo para um lado e você está indo para outro. Isso despende uma força muito grande, né? E você acaba em algum momento cansando, você desiste, e quando você desiste, o que acontece? O barco volta para o rumo que ele estava, que é o leste, e você está querendo ir para o oeste. Então é muito parecido com isso, o que muitas pessoas vivem. Por quê? Porque elas pegam as suas vidas, por exemplo, essa questão do vício, a questão do roer a unha, ela fala, não, eu vou conseguir, e ela com a força dela, ela começa a tentar, pela sua própria força de vontade, ela fica tentando, lutando contra aquilo, e essa força dela até pode, por um momento, fazer com que ela vá na direção que ela quer, mas a hora que ela se cansa, né, ela acaba voltando, volta a fumar, volta a roer a unha, volta... Por quê? Porque ela está fazendo tudo na sua própria força.
né? Ela está tentando com os seus próprios esforços, né? Seus próprios esforços. E quando a gente fala aqui de mudar os pensamentos, a gente está falando exatamente que é o oposto disso. É você, em vez de você pegar um piloto automático quebrado, que está ali quebrado, e você tentar mudar a direção do leme no braço, na força, é o contrário. É você mudar, né? Mudar a mente, é você mudar a programação, é você pegar o piloto automático, né? Em vez de você desligar e você dirigir naquela direção, é você programar o piloto automático para o oeste. Entendeu? Porque aí nem você vai pôr a sua força para colocar a direção para o oeste e nem você vai estar forçando contra uma coisa que já está programada, entendeu? Então a grande verdade dessa questão aqui é que nós muitas vezes estamos remando contra uma maré, estamos forçando, né, os nossos, nos gastando numa decisão de mudar um hábito, de mudar uma circunstância da nossa vida e fazendo isso com a nossa própria força. E por isso nós estamos nos frustrando, por isso nós estamos, né, perdendo tempo e se desgastando com certas coisas e muitas vezes voltamos à estaca zero. Por quê? Porque é pela nossa força e nós precisamos parar e pensar o seguinte, né? A nossa mente precisa ser transformada, ser colocado, né, coisas novas no comando, no automático, né? E esse automático precisa ser reprogramado. E essa reprogramação, né, fala, né, do que você pensa sobre si mesmo. Então a grande questão né, o que é o piloto automático da sua vida, né, para você mudar a direção dele. É o que você pensa a respeito de si mesmo. E isso é interessante, né? Se você mudar a forma como você pensa a respeito de si mesmo, né, você vai perceber que as coisas vão começar a mudar, né? Então veja bem, né, a questão, portanto, é como renovar a minha mente? Como posso mudar os pensamentos antigos, os hábitos velhos, né, sem que haja uma força bruta, braçal da minha parte, né, mas que haja uma forma mais inteligente de eu conseguir mudar os meus hábitos sem ficar frustrado com altos e baixos, né? Então o texto da Bíblia de Salmo 119, 9 e até 11 diz assim, ó, como pode manter pura a sua conduta? E o próprio texto responde essa pergunta, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, né? Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, né? O meio de mudar, então, né, a nossa vida, a sua vida, é por intermédio da reprogramação da sua mente. E eu não estou aqui falando desse negócio de programação neurolinguística, aquela coisa toda. É você, na verdade, começar a trabalhar, né, a mudar a sua forma de pensar, trocando os seus padrões naturais de pensamento, coisas que você recebeu, né, da sua infância, da sua mãe, do seu pai, que muitas vezes não tinham uma raiz, né, cristã, que não tinham uma raiz, né, cristocêntrica e que foram colocando, impregnando na sua mente costumes que não agradam a Deus e comportamentos automaticamente que não agradam ao Senhor. Você vai renovando isso pela palavra. Só que isso é um processo, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Esse processo ele vai acontecendo paulatinamente conforme você vai dedicando tempo a conhecer as Escrituras, a entender o projeto de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, essa é a questão. Mudar os pensamentos é você começar a colocar a palavra de Deus nessa fé de que ela é a palavra que muda, que direciona a minha vida, né? Você começa então a reprogramar, né? Você começa a tirar os hábitos antigos, os hábitos velhos que você recebeu, né, da sua infância, da sua criação, e você começa a substituir esses hábitos pelos hábitos que você vai aprendendo na palavra de Deus. Lembra que a palavra é um manual e que você tem o Espírito Santo que vai te ajudar, que vai te dar força, que vai te revelar, né, qual é a vontade de Deus na palavra para a sua vida. Então, esse Espírito e essa palavra virão ao seu encontro, auxiliar-te a você conseguir realizar aquilo que Deus deseja para que você comece a mudança. E essa mudança passa quando você começa a mudar os seus pensamentos. Quer um outro exemplo para você entender? É o seguinte, um cavalo, quando você, não estou te comparando com um cavalo, pelo amor de Deus, né? Mas pensa num cavalo, como é que você controla um cavalo? Né? Você sabe que o cavalo é um animal grande, um animal bruto, forte, né? Como é que você controla um cavalo? Você coloca um cabresto na cabeça dele, né? Pela cabeça dele você o guia, você leva o cavalo para onde você quer.
né? Da mesma forma, a gente com relação à mente, porque se a gente vive em cima de uma mentira, né? de uma visão distorcida da vida, a gente vai criar os nossos hábitos baseados nessa mentira, né? A gente vai achar que coisas ruins, na verdade, são boas, né? Quando não são, né? Quando, por exemplo, né, você se prostituir, você sair toda noite ir para balada e um homem, por exemplo, pegar várias mulheres, isso é o padrão natural do mundo, as pessoas fazem isso, mas na verdade isso não é bom. Isso não é bom, isso não é prazeroso, e as pessoas pensam que é. Esse padrão ele está distorcido, mas quando você, né, vive com esse padrão na sua mente, você é levado, e Satanás ele acaba trabalhando na vida das pessoas, ele vai conduzindo as pessoas para o pecado e vai distorcendo as verdades da palavra de Deus na vida das pessoas, e elas vão seguindo para um rumo errado. Mas quando você na mente começa a mudar o seu padrão de vida, o seu padrão de pensamento, você começa a dizer, não, peraí, a Bíblia diz que o adultério é pecado, então eu não vou mais adulterar, eu vou mudar esse comportamento, eu vou parar com isso, então eu vou começar a colocar, né, os pensamentos da Bíblia em ação na minha vida. Então isso começa a produzir em você o processo de crescimento, a sua mente vai mudando, vai se ampliando, você vai ganhando uma mente nova. É por isso que na igreja está cheio de ex. Né? O ex-drogada, a ex-prostituta, o ex-ladrão, né? O ex-homossexual, porque todos os pecados que a gente tem, eles vão sendo lavados e perdoados pelo sangue de Jesus, e a gente vai entendendo que a gente agora tem uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo Jesus, e é isso que Deus faz. Agora veja bem, a segunda decisão que você precisa tomar, a primeira né, mudar a sua mente, mudar os seus pensamentos, né? Você vai começar a trabalhar em cima disso, escolher quais as coisas que você vai pensar. Você não vai ficar mais pensando em determinadas coisas, vivendo em cima daqueles conceitos e coisas que você aprendeu uma vida toda. Você vai começar a mudar essa mentalidade. A segunda coisa que você vai aprender a fazer, né, e vai começar a fazer como uma ação sua, consciente do que você está fazendo, você vai aprender a depender do Espírito Santo de Deus em cada momento. Porque, na verdade, quem vai te ajudar, auxiliando você a tomar essas decisões de mudar o pensamento, é o próprio Espírito Santo. E você vai precisar depender dele. Não é pela sua força, não é pelo que você é capaz de fazer, mas é pela graça de Deus. Então essa é a origem do poder, né? O poder que vem é de Deus, né? Jesus nos deu uma bela ilustração disso em João 15, versículo 4 e 5. Olha o que diz lá, olha que interessante isso. Jesus disse assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Aí ele diz, eu sou a videira, olha Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Percebe isso? Só estando em Jesus é que você poderá dar frutos para a glória de Deus. E isso é maravilhoso, porque não depende só da sua ação. Você tem o Espírito Santo em você, que vai causar em você esse desejo, essa vontade. E essa vontade que vem no seu coração de querer mudar, ela vai te forçar a você conseguir quebrar os hábitos antigos. E essa dependência de Deus, do Espírito Santo, ela vai ser maravilhosa na sua vida, porque você vai entender que sem ele, sem a graça dele, você não pode ir longe. O ramo, ele é totalmente dependente da videira. Quando ele é cortado da videira, não pode produzir nada, né? E por isso nós precisamos de Jesus. Um galho não consegue produzir fruto por si mesmo. Ele precisa estar ligado no tronco maior. Ele precisa ter a vida que vem do caule, sabe? Que vem das raízes, que vem de toda a planta, né? Então ele precisa estar ligado. Temos de estar plugados em Jesus, né? Ligados nele o tempo todo. Por isso que a gente precisa começar a praticar, é aquele livro que eu falei para vocês. Irmãos, por favor, leiam aquele livro, né? A Prática da Presença de Deus, do irmão Lourenço, né? Que eu deixei no grupo. Se você não tem, procura na internet, esse livro tem facinho para baixar, né? A Prática da Presença de Deus, do irmão Lourenço. Ele fala de você praticar a ideia de que mudar os pensamentos de que assim, Deus está aqui, então eu preciso fazer o melhor para Ele aqui, Ele está me vendo, Ele está comigo, eu posso falar com Ele, eu posso abrir o meu coração, Ele está aqui, né? E viver essa prática diária da presença de Deus é maravilhoso e nós podemos viver, mas isso é uma dependência, isso gera em nós uma dependência. Nós não podemos fazer nada sem Deus, sem a sua graça, sem entender que Ele está conosco, né? O fruto, né, é uma obra interior,
né? Como seria se plantasse uma árvore velha e morta e então 2 semanas antes da colheita amarrasse um galho nela, né? Seria uma tolice, né? Entretanto, muitos cristãos estão tentando fazer exatamente a mesma coisa, estão tentando amarrar boas obras na sua vida a fim de que sua vida pareça, né, progredir. Na realidade, as boas obras são apenas atividades exteriores ligadas às suas vidas sem nenhuma mudança interna. Então, a mudança que vai sair, né, que vai aparecer como fruto, né, é uma mudança que começa aqui dentro, irmãos. Começa dentro do nosso coração, né, na concepção, né, da conversão, do arrependimento, da fé em Cristo Jesus. E nós com essa gama de coisas que Deus vai colocando dentro de nós, gerando na nossa vida a fé, nós então vamos produzindo frutos. E esses frutos darão glória a Deus. A sua vida, o seu comportamento vai ser fruto para a glória de Deus, né? Se fizer a minha parte em mudar, né, tanto de escolher a respeito do que penso e devo escolher também, depender do Espírito Santo a cada momento, há uma coisa que eu preciso fazer ainda, né? Então essa coisa é você escolher reagir às circunstâncias, né? De maneira que Jesus faria. Tem um livro, né, muito conhecido, e tem até um filme também, Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? E é exatamente essa a ideia, né? E se Jesus estivesse na sua situação lá no seu trabalho, como ele reagiria? Né? É uma pergunta para se fazer quando você está diante de uma circunstância que você pensa, poxa, o que eu faço? Né? Aí você pensa, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar aqui? Né? Essa é uma forma de você pensar, né, qual é a sua reação diante das circunstâncias da vida. Lembra que eu falei de circunstâncias? Você tem momentos que você vive circunstâncias de coisas que acontecem, né? Às vezes essas coisas são consequências de um erro, ou às vezes são coisas que vêm do nada sobre a sua vida. Mas essas coisas, lembra que eu falei, elas forjam você a viver a presença de Deus. Você percebe, né, o paralelo que existe entre os recursos de Deus e as suas escolhas, né? Deus te dá recursos, né, que são ferramentas, ele te dá a Bíblia, te dá o Espírito Santo, que é a pessoa dele habitando em você, e ele te dá também circunstâncias difíceis para que você possa ser forjado. Agora você vê, né, você muda seus pensamentos, né, por causa da palavra da Bíblia, que é a ferramenta que ele te dá. Você depende do Espírito Santo, que é a pessoa que ele deixou em você. Você faz essa comunicação entre você e ele, né? Há uma ligação, e agora você escolhe reagir diferente do que as pessoas fariam, do que você mesmo faria diante da realidade. Como você reagiria antes de ser cristão a uma determinada situação? Por exemplo, o homem que né, se converte, né, e ele tinha o hábito, né, de mentir, né? O que ele faria agora, sendo cristão, transformado, lavado, redimido no sangue de Jesus? O que ele faria agora diante de uma oportunidade de mentir? É isso que você tem que pensar. Seu hábito velho vai ser confrontado. Você vai falar, poxa, numa situação no passado eu mentiria, agora eu não vou mentir, vou falar a verdade. Então você é confrontado. Como você reage diante das circunstâncias, né? A Bíblia diz em Tiago 1, 2, 4 o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então veja só, né? Ela tem uma ação completa. A perseverança tem uma ação completa, né? A sua vida vai ser, né, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, ela vai ser completa, né? Vai ter uma ação completa. Se alguém fizesse a seguinte pergunta: quanto tempo leva para se tornar um cristão? Né? Eu certamente responderia o seguinte: um momento e a vida toda, né? O momento porque é uma decisão que você toma e automaticamente você já se torna um cristão, mas a vida toda também, porque você nasceu instantaneamente para Cristo, quando você o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Mas ao mesmo tempo, né, você vai ter que crescer e se desenvolver até o final da vida. Então a Bíblia diz até assim: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. Então Deus, ele começou uma obra maravilhosa, mas ele não terminou essa obra, ela está em atividade. Nós estamos crescendo, buscando esse crescimento. Agora pensa comigo: se você aceita Jesus, comece a ir para a igreja e se contenta somente em ir para o culto numa semana, no final de semana, e não fazer mais nada durante toda a sua vida, pensa no que você vai desfrutar. É como se você estivesse com a sua carteira, né, dentro da sua carteira, com um cartão bônus que te dá direito, né, a todos os acessos gratuitos, né,
e você falasse assim, eu vou usar esse cartão só no final de semana. É mais ou menos isso, você tem acesso a várias coisas que Deus deixou para você, mas você decide que você vai usar só no final de semana, sendo que você poderia usar todos os dias esses benefícios do cartão. Um exemplo bem tosco, mas só para você entender. Então veja bem, Deus ele te dá uma possibilidade de você reagir, né, na vida, né, de uma forma que possa glorificar a Deus. Olha que interessante essa situação aqui que eu vou ler para você. Ó. Viktor Frankl, o famoso psicólogo, foi preso e levado a um campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele recorda que um dia foi deixado completamente nu. Tiraram suas calças, sapatos, família, casamento, anel e tudo mais que podiam. Mas diante dos soldados nazistas percebeu uma coisa nunca poderiam tirar-lhe, né? Sua liberdade de escolher suas reações, né? E aí olha só, esta é a liberdade suprema que Deus lhe deu. Não é possível escolher as coisas que lhe aconteçam. Não é possível você escolher as coisas que vão acontecer, né? Mas é possível escolher, né, a maneira que você vai reagir a essas coisas, né? E se optar por fazê-lo de forma como Jesus faria, né, com amor, verdade, obediência, fé, alegria, paciência, né, descobrirá que Deus usa essas coisas para transformá-lo em uma pessoa melhor, né, em uma pessoa mais santa, né, em uma pessoa que agrada a Deus e não em uma pessoa amarga e amargurada com a vida, né? Você não pode escolher o que vai acontecer com você na próxima semana, no próximo mês, porém você pode escolher a maneira como você vai reagir, irmãos, né? E assim, tem muitas pessoas que pensam assim, não, a reação é algo do impulso, as coisas acontecem de uma hora para outra, a gente reage, então não tem como você ter controle da reação. Veja bem, não é bem assim, né? Nem tudo, né? Não estou falando de um assalto, você está ali para o assalto, você reagir, não, calma, não é isso. Né? Mas estou falando que as coisas que acontecem na sua vida, elas não vêm de uma hora para outra no sentido de que, né, você é pego de surpresa. Algumas coisas até sim, mas muitas coisas não. E as coisas vão acontecendo, vão tomando proporções. Você está ali programando uma coisa, acontece outra. E aí como que você reage diante dessas coisas? Né? Como você reage quando tem a notícia de que perdeu o emprego? Como você reage quando você tem notícia de que está com uma enfermidade aí difícil? Né? Como você reage quando você está diante de uma situação de perda, de dificuldade financeira, como você reage, né? Essa é a questão. Agora, aplicando aqui tudo que a gente falou, é o seguinte, né, terminando agora na nossa palavra, reflita agora, né, pense sobre os problemas, as circunstâncias da sua vida, né, as coisas que você tem vivido nessa semana, né, e peça a Deus para que Ele possa te dar graça, para que você venha crescer no meio de tudo isso. Você foi criado por Deus para se tornar semelhante a Jesus. Crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E nessa semana nós vamos desenvolver muito mais esse tema. Nós vamos ver todos os dias, né, nesse tema essa questão. Nós vamos desenvolver a nossa fé, nós vamos desenvolver o nosso relacionamento com Jesus. Já aprendemos que somos criados por Deus para agradar a Ele e fomos conectados à família da fé, e agora Deus nos molda, né, para que nós possamos ser a sua imagem. Quanto mais você estiver conectado em Jesus, ligado na videira, mais você estará, né, parecendo com aquilo que Ele quer que você seja. Jesus é o nosso referencial de um verdadeiro homem de Deus, e é nele que nós nos espelhamos. Por isso que nós não podemos olhar para os homens, né? Os homens caem, né? Mas Jesus ele nos faz ver, né, como nós devemos nos comportar. Que esta palavra, meu irmão, ela possa alcançar seu coração de uma forma muito poderosa, assim, e que você possa perceber, né, essas ferramentas que Deus te dá, a ação dele e a tua ação como reação a tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe nesta semana, né? Estaremos seguindo aí numa jornada maravilhosa. Só foi metade, hein? Ainda tem muita coisa boa chegando aí e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos celebrar a ceia? Quero te convidar, estou muito ansioso para tomar ceia com você e eu creio que Deus vai nos dar um momento de comunhão muito maravilhoso. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade
Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão até agora me ouvindo, Senhor, ó Deus. E eu quero te pedir que o Senhor derrame sobre a vida de cada um daqueles que estão agora acompanhando este culto, Senhor, estão participando desse momento, Senhor. Sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, sejam abençoados por esta palavra, possam ver a glória do Senhor se manifestar sobre suas vidas e que a bênção do Senhor, ó Deus, possa alcançar os seus corações. Ajuda-os, ó Deus, Espírito Santo, ajuda os teus filhos a perceberem essas verdades que foram faladas aqui e que eles possam, Senhor, mudar a conduta, mudar o coração, mudar os pensamentos, mudar a forma de reagir diante das circunstâncias, mudar os hábitos. Pai, ajuda teus filhos, Senhor. Muitos estão sofrendo porque estão querendo de verdade, Senhor, ó Deus, mudar a realidade e estão fazendo isso com a sua própria força. Pai, ajuda-os, ó Deus, que haja sobre eles agora uma ação poderosa do Espírito Santo, trabalhando em seus corações, para que eles possam entender que o Senhor pode dar a força que eles tanto precisam, que eles não precisam ficar, Senhor, correndo com as suas próprias forças, tentando resolver essas questões com o seu próprio braço, Senhor. Não, que a tua graça seja, Senhor, derramada sobre a vida dos meus irmãos nesse momento, Senhor. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Eu quero ver cada um dos meus irmãos crescendo, Senhor, se tornando a cada dia mais semelhantes ao Senhor, crescendo na fé, crescendo na graça do Senhor. Deus, esse é o desejo do meu coração. Que a tua palavra, Senhor, fortaleça o coração dos meus irmãos. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer o momento da ceia agora? Vamos lá, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Que bom, mais uma vez chegamos, ao nosso domingo de ceia, o segundo domingo do mês. Um momento que a gente espera tanto para estarmos na presença de Deus também, junto com a igreja, podemos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Hoje é uma noite muito especial, eu espero que você tenha derramado seu coração através da adoração, eu espero que você já tenha recebido uma palavra de Deus para o seu coração e que essa palavra possa fortalecer o seu coração, te levando a crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, porque é esse o objetivo de Deus para a sua vida nesse dia. Nessa semana nós vamos voar na presença de Deus e eu gostaria que você neste momento celebrasse conosco a Santa Ceia. Você já preparou aí tudo? Você já pegou o seu pão? Você já pegou o suco da uva, o vinho, as uvas para aqueles que ainda não são batizados? Eu quero convidar você a lermos um texto na Palavra de Deus que está no livro de João, capítulo de número 6, João 6, que diz assim, olha só que interessante, a Palavra de Deus, João 6, versículo de número 53, olha só. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que come de mim também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como no caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão vivo, viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga. E Jesus nos ensinou que nós devemos celebrar a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele recebeu isso do Senhor. O que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, ele pegou o cálice, ele celebrou, adorou, deu graças a Deus e celebrou com os seus discípulos. Nessa noite nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que você pegasse aí os elementos, nós vamos orar consagrando esses elementos, mas antes eu quero te dar um recado aqui, porque muitas pessoas ficam na dúvida, será que eu devo participar, será que eu não devo? E a Santa Ceia, ela é um ato de celebração da morte e ressurreição de Jesus. E você, quando celebrar a ceia do Senhor, você tem que ter consciência do que você está fazendo. E sempre que houver alguma situação que você escorregou, que você falhou, se arrependa. Sempre há um caminho de arrependimento. Você que ainda não é batizado, que ainda não obedeceu a esse mandamento de Jesus de estar descendo as águas, faça um compromisso com o Senhor de estar diante de Deus fazendo esse compromisso de se batizar. E certamente você também poderá estar participando conosco aqui da ceia. As crianças
nós vamos dar a uva, né? Para que elas possam também ver a nossa comunhão. Nós não trouxemos os nossos filhos aqui por uma questão de logística, porque eles vão ficar aqui incomodados e aquela coisa toda, até a gente conseguir convencê-los de que eles têm que ficar quietinho é difícil porque são pequenos. Mas você está com seus filhos na sua casa aí, você não precisa ficar preocupado com câmera, com nada, né? Então, junte sua família, ore uns pelos outros e abençoe a sua casa aí. Nós vamos consagrar esses elementos, a pastora Margarete vai orar, agradecendo a Deus pelos elementos e consagrando eles, o pão, o vinho, as uvas, nós vamos abençoar neste momento de comunhão, amém? Pai, muito obrigado por esse momento, Deus. Senhor. Mais um mês que o Senhor nos coloca, Deus, debaixo da Tua graça. Sim, Senhor. E nós te louvamos por isso. Consagramos o suco da uva, o pão, que nos faz lembrar, Deus, Sim, daquele Deus. sacrifício, Senhor, que o Em Senhor nome teve de por cada um Jesus. de nós. Meu Deus, nos abençoa como Tua igreja, seus filhos, Sim, Senhor. Deus, Nós consagramos pedimos a Ti, isso a Deus. Ti, Pai, no nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós consagramos esses elementos para que a partir de agora eles possam nos ser um memorial na presença de Deus, daquilo que Jesus fez antes de morrer. Ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu, né, e deu aos seus discípulos. E nós queremos nesse momento celebrar que você possa pegar o seu pão aí, né, partir o pão e dar aos seus, né, queridos aí. Se você for o homem da casa, você estiver celebrando a ceia com a sua família, faça isso você, né, compartilhe com a sua família, entregue para sua esposa aí, para os seus parentes que estão com você. Eu gostaria que nós pudéssemos nesse momento exaltar o Senhor com uma canção, né? Enquanto isso, eu gostaria que você pegasse aí o seu cálice também, né? Entregue para a pessoa que está ao seu lado. Vamos nesse momento fazer um momento de reflexão. Nós vamos ouvir uma canção neste momento, né? E vamos adorar o Senhor. Logo, logo nós vamos estar celebrando aqui. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Glórias a Ti, Jesus. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, Senhor, por Tua presença no nosso meio, Senhor. Eu Te agradeço pela Igreja Amar, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco nesta comunhão, Senhor. Tantos quantos o Senhor nos deu, ó Pai, que estão neste momento, Senhor, ó Deus, celebrando a ceia do Senhor. Pai, nós levamos esse ato muito a sério, Senhor, e queremos que o Senhor abençoe cada família, Senhor, cada irmão, cada membro da nossa igreja, cada pessoa que está conosco, ligada de coração, de alma, Senhor, que a Tua presença esteja entrando nessa casa, Senhor, nessa família e abençoando os nossos irmãos, Senhor. Agora nós iremos celebrar, Senhor, aqui a ceia do Senhor e renovar, ó Deus, a nossa aliança contigo, Senhor. A ceia para nós tem um porquê, Senhor, tem um objetivo, Senhor, e nós queremos nesse ato celebrar, ó Deus, a morte, a ressurreição de Jesus, celebrarmos aquele ato que por nós foi feito e que por nós, ó Deus, foi realizado para a glória do Teu nome, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos o Teu nome, Senhor, na morte de Cristo, e declaramos, ó Deus, que mais um mês nós vencemos o pecado, vencemos a cobiça, vencemos tudo aquilo que veio contra nós, e estamos aqui diante de Ti, Jesus, para declarar que só o Senhor é Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, abençoa-nos neste momento de comunhão, que haja fortalecimento, que haja graça do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Nós nos abençoamos uns aos outros neste momento e celebramos este momento de ceia para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode pegar o pão aí e participar junto com a sua família em nome de Jesus. Não tome o cálice ainda, vai mastigando o pão, vai comendo com calma, tranquilo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora que você está com o seu cálice aí na sua mão, eu gostaria que você fizesse mais uma oração, que você lembrasse do sacrifício, do sangue de Jesus que foi derramado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e por causa do sangue de Jesus nós temos uma nova aliança. Vamos orar. Pai, nós Te louvamos pelo sangue da Sua aliança, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor morreu naquela cruz e derramou esse sangue para que pudéssemos ter uma aliança de amor com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do Teu povo, Senhor, pela vida da Tua igreja, Senhor, da Igreja Amar. Nesse momento nós queremos renovar, ó Deus, a nossa aliança contigo, Senhor. Renovar o nosso compromisso com o Senhor, compromisso de amor, compromisso, Senhor, de fidelidade ao Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, Senhor. Queremos celebrar esta aliança em nome de Jesus. Amém? Então agora você vai fazer o seguinte, você vai dar o cálice para o seu irmão que está com você aí, se você tiver alguém. Se você estiver sozinho não precisa, fica tranquilo, mas se você tiver com alguém aí, você vai trocar o cálice e você vai declarar a ele, que você está renovando, a sua aliança com Deus e com esse irmão aí, com o seu familiar. Amém? Margarete, eu quero declarar que nós estamos nesse momento renovando nossa aliança com Deus, nossa aliança de amor, de pacto com o Senhor e também com a igreja do Senhor que está nos acompanhando. Nós queremos renovar o nosso carinho, a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus, diante de Deus e com vocês também. E queremos renovar o nosso amor um pelo outro aqui, como marido e mulher, como servos do Senhor. Queremos continuar firmes, seguindo o Senhor Jesus até que Ele volte para a glória do Senhor. Amém? Quer falar alguma coisa, Meg? Não. Amém. Então nós vamos nesse momento celebrar, renovando nossa aliança. Renove a sua aliança com o Senhor. É noite de renovo da parte de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Jesus. Te louvamos, Deus. Te agradecemos pela Igreja Amar. Te agradecemos pelo Teu povo que está nos acompanhando. Te louvamos, Senhor, pelo rebanho que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, a alegria de podermos pastorear, Senhor. Essa igreja não é minha, Deus. Essa igreja é do Senhor. E nós Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Senhor. Os Teus filhos, ó Deus, sejam de uma forma especial agora tocados pela presença, pela graça,
pelo renovo do Senhor sobre as suas vidas, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de participarmos de uma igreja tão maravilhosa, Senhor, de uma igreja tão amorosa, Senhor, de uma igreja, Senhor, ó Deus, tão viva, Senhor, que a Tua graça possa renovar, ó Deus, as nossas vidas nesta noite, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Fica aí que eu tenho uns avisos para te dar em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Olha só, eu tenho um recado muito importante para você. Nessa semana, todos os dias, de segunda a sábado, às 23 horas, nós temos a oração das 11. Todos os dias nós temos orado juntos, né, numa live no nosso canal no YouTube. Procura lá, né, no nosso canal, vai ter lá todos os dias já programado para a semana toda nossas lives de oração. Nós temos tido um momento de reflexão, né? E esse momento tem sido da seguinte forma: todos os dias nós recebemos um devocional do capítulo do dia, do livro Uma Vida com Propósitos. Nós recebemos esse material no grupo da igreja e nós lemos esse material, assistimos a um vídeo todos os dias como devocional, e isso a gente recebe de manhã. Quando é à noite, a gente vai discutir sobre aquele tema na nossa live, vamos conversar sobre aquele tema e depois a gente vai, né, no outro dia receber o tema do outro dia e assim por diante. Todos os dias, né, de segunda a sábado, nós vamos receber o nosso tema e ter um momento ali de oração. Nesse momento de que a gente discute e tal, depois dele a gente ora pelo nosso país, a gente ora pelas pessoas, né, a gente coloca lá para os irmãos colocar os motivos de oração, a gente ora um pelo outro. Tem sido uma bênção e eu conto com você, né, nessa nossa programação, né? A nossa série Propósito segue, né? Hoje, graças a Deus, foi o nosso terceiro propósito, né? O terceiro propósito de Deus para as nossas vidas e a nossa quarta semana, né? Estamos caminhando aí na presença de Deus. Nós vimos a primeira semana, você não está aqui por acaso. A segunda semana nós vimos o propósito de Deus para a nossa vida, que nós somos formados para adorar a Deus, né? Para dar glórias ao Senhor. Nós vimos na terceira semana, né, que nós fomos criados por Deus para fazer parte da família da fé, e agora nessa quarta semana que está se iniciando, nós estamos então entrando na semana que vai falar sobre a vida, né, de crescimento espiritual, discipulado, onde nós vamos desenvolver a nossa fé. E aí nós estamos todos os dias nos reunindo aí, né, nessa live da oração. E no domingo que vem nós teremos o nosso culto, né, se Deus quiser, né, nós estaremos nos reunindo domingo às 18 horas lá na igreja, né? Se Deus quiser, nós pretendemos começar a voltar aos nossos cultos aí, mas nós estamos nos organizando para isso. Mas eu peço que você esteja atento aí às nossas programações, ao grupo da igreja, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem aí uma conta bancária para você fazer uma oferta, se você sentir no seu coração. Tem também o contato da igreja para você mandar lá um motivo de oração, para você contar um testemunho, para você compartilhar com a gente. Será uma grande alegria para nós podermos, né, interagir com você. Se você é aqui da Baixada Santista, será para nós uma alegria muito grande poder te conhecer, fazer com que você tenha acesso à nossa igreja também e poder participar de tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Irmãos, vem batismo por aí, hein? Se prepara. Você que quer se batizar, né? Então nos procure, diga para nós aí que você quer se batizar. Nós estamos nos organizando para que assim que a coisa melhorar e começar a poder frequentar a praia, nós vamos marcar o nosso batismo aí para a glória de Deus. Então nos procura dizendo aí o desejo de batizar, tá bom? Um beijo no seu coração. Nós amamos amar vocês e que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana de vitória, amém? Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus que está aí com você, né, seja sobre a sua vida hoje, para todo sempre, amém e amém. Semana de vitória, meu irmão, te amo, fica na paz.